Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui na costa, graças a Deus, tudo correndo 100%. Nesse vídeo vamos verificar a evolução da Igreja de Laodiceia, desde a sua formação até a segunda vinda de Jesus. Sim, nessa terceira parte da análise do juízo celestial, abordaremos o julgamento divino sobre o último segmento do seu povo na terra, a sua igreja militante. Nesse sentido, veremos que ele não passa por alto o novo Estado judeu, também erguido maravilhosamente pelo Senhor. O nosso texto de base continua sendo Apocalipse 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te em médio o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Em função da altura profética correspondente ao juízo dos vivos, a medição do altar só pode significar a medição da instituição igreja, na forma como ela é abordada na concepção dos 7 selos. Como na versão bíblica dos 7 selos transparece, à primeira vista, um futuro diferente do almejado para qualquer instituição religiosa da atualidade, os comentaristas existentes geralmente pecam pela superficialidade de suas abordagens, ou por não ficarem de acordo com o conjunto dos livros sagrados. Buscaremos cobrir essa lacuna, oferecendo uma compreensão mais exata dos textos, sem nos perder em detalhes desnecessários, nem deslocá-los dos seus contextos. Como inspiração, revela as 7 fases pelas quais o povo de Deus deve passar a partir da abertura do tribunal celeste até a vitória final. Vamos examiná-las para saber onde nos encontramos e o que podemos esperar destas instituições, até o momento em que Cristo venha buscar seus escolhidos, quando o céu ficará vazio, conforme Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Segundo a escala de Ezequiel 4:7, uma hora profética corresponde a 15 dias literais. Basta dividir 360 dias por 24 horas. Meia hora corresponde a 7 dias e meio. E quase meia hora, uma semana literal. Observamos que o mês bíblico tem 30 dias. Este período obtido para o 7º selo é igual ao da festa das colheitas do antigo Israel, que apesar de ser realizada para a lembrança de sua libertação do cativeiro egípcio, se constituía também em uma sombra que apontava para a realidade da colheita final da terra, após o cativeiro do pecado. Assim é que por uma semana o céu ficará vazio, por conta do resgate de todos os santos da história da humanidade, os quais serão levados para lá, conforme a promessa de João 14, de 1 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. De acordo com Apocalipse 20, verso 4, os justos permanecerão no céu por 1000 anos, após a primeira ressurreição, participando de outro tribunal, no qual serão estabelecidas as sentenças para os ímpios. 1000 anos é o tempo previsto para a regeneração do potencial produtivo da terra, danificado por 6.000 anos de pecaminosa ocupação. Quanto ao 6º selo, ninguém duvida que o mesmo revela eventos extraordinários ligados com as vésperas da segunda vinda de Jesus, pois que nele o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Apocalipse 6, versículo 14. E também, porque esse selo inclui o derradeiro desespero dos ímpios nesta hora fatal. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15, 16. Finalmente, uma inquietante pergunta encerra o 6º selo: quem subsistirá? Apocalipse 6,
versículo 17. Antes de examinarmos a resposta para essa interrogação que se encontra em Apocalipse 7, vamos discutir rapidamente o conteúdo das revelações contidas na abertura dos 5 primeiros selos, descritos em Apocalipse 6, versículos de 1 a 11. Mas para nos situar historicamente no contexto do primeiro selo, Apocalipse 6, de 1 a 2, precisamos nos reportar à abertura do tribunal no Santíssimo, onde a cena foi introduzida por uma voz que disse a João: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, versículo 1. Fica claro que o ponto de vista de João é o do céu, onde se encontra o tribunal do Altíssimo. Mas o que significaria a expressão depois destas coisas? Para sabê-lo, precisamente, basta voltarmos ao Apocalipse 1:19, que divide o primeiro alinhamento do livro das Revelações, capítulos de 1 ao 11, em apenas 3 partes, como segue. Escreve, pois, as coisas que viste. O verbo no passado aponta para a visão de Cristo glorificado, que João acabara de ver no primeiro capítulo. E as que são. O verbo no presente está falando das 7 igrejas que já estavam estabelecidas na Ásia Menor, citadas nos capítulos 2 e 3, visando resumir as 7 fases pelas quais se dividiu a igreja primitiva ao longo dos séculos. E as que hão de acontecer depois destas. O verbo no futuro se reporta ao juízo de Deus, iniciado a partir do capítulo 4. Este capítulo trata basicamente da instalação desse tribunal. O capítulo 5 do Apocalipse revela aspectos do juízo individual, iniciado pelos mortos, e que ainda se encontra em andamento. Trataremos desse tema após a exposição dos 7 selos. O capítulo 6 refere-se ao julgamento do povo de Deus, coletivamente, partindo da formação da última igreja, indo até a volta de Jesus. Como não temos outras fases nesse primeiro alinhamento, o tempo focado na abertura dos 7 selos deve iniciar a partir das 6 primeiras igrejas, porque a última deve também ser incluída nas coisas que hão de acontecer depois destas. Devido ao significado do seu nome, o povo do juízo, o povo julgado, sendo ela, portanto, a igreja subjúdice a partir da abertura do primeiro selo. Isto posto, vamos aos fatos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, versos 1 e 2. Os seres viventes, conforme Ezequiel 10:15, são querubins que atuam junto ao trono de Deus. Zacarias 10, versículo 3, nos ajuda a entender o significado de um cavalo na profecia. Tratando de assuntos específicos para esse tempo profético, ele diz: o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Esta mudança de estratégia se dará na abertura do segundo selo, como veremos. Neste momento, porém, a casa de Judá nos ajuda a entender o significado do cavalo branco. Assim como no texto de Zacarias, a casa de Judá é comparada a um cavalo de glória na batalha, entendemos que para Deus, a primeira fase da igreja de Laodiceia seja como um cavalo branco, onde a cor branca deve representar o caráter sem mancha do povo de Deus no tempo dos seus pioneiros, conforme Isaías 1, versículo 18. O cavaleiro do primeiro selo, isto é, o ministro que atuou no púlpito da primeira fase da igreja de Laodiceia, se manifestou equipado para dar início ao último movimento de evangelização do mundo, recebendo a coroa da salvação das mãos do Cordeiro, que se encontra no céu abrindo os selos, visando compartilhar a coroa da vitória entre as nações. Ora, se o Cordeiro está dando uma coroa de glória para o cavaleiro do cavalo branco, ele não pode ser esse cavaleiro, como muitos pensam,
mesmo porque no tempo em que esteve na terra, ele recebeu uma coroa de espinhos e não de glória. A declaração de que ele saiu vencendo e para vencer nos ensina que esta obra envolve uma grande e vitoriosa campanha missionária. Podemos imaginar o sólido começo da igreja remanescente, quando iniciou a ser julgada, e que ainda se encontra militando em seu esforço mundial da pregação do Evangelho eterno, conforme é requerido em Apocalipse 10, versículo 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A igreja do povo julgado, portanto, goza ainda da liberdade para pregar e continua vencendo e para vencer, ganhando almas para o reino de Deus, não só do púlpito, como através do rádio, da internet, da TV e da página impressa. Exatamente como diz a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, verso 6, que vê essa mensagem como um anjo voando pelo meio do céu, distribuindo o Evangelho eterno em todo o mundo, conforme profetizado em Mateus 24, 14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Dada a amplitude desta obra, que parte do juízo dos mortos, iniciado em 1844, conforme Daniel 8, 14 e 9, 24 a 27, com a incumbência de levar o Evangelho a todo o mundo, a duração deste selo é muito maior do que o somatório de todos os demais, que são dedicados ao juízo dos vivos. Daí dizer-se que os últimos eventos serão muito rápidos. Precisamos ficar por aqui. Esperamos que estejam entendendo bem estas mensagens. Elas são de muita importância e por isso devemos compartilhá-las com todos os nossos amigos e familiares, pois ainda importa que profetizes outra vez. Dê seu like e entre para a discussão do nosso canal. Obrigado por atender nosso pedido. Vamos agora ouvir uma música especial e aguardar o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Fique com Deus!